A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos apresentar o mais recente trabalho do cantor, compositor e músico paulistano Flávio Tris. Trata-se de Vela, o terceiro de sua carreira com participações especiais de Lena Barrulli e Mônica Salmazo e parcerias com Selmar e Júlia de Carvalho Hansen. Um papo sobre sonoridades e alternativas de produção. Tudo online em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. Legal, hoje a gente está recebendo o Flávio Tris. Flávio Tris, cantor, compositor, músico paulistano. Está lançando o mais recente trabalho, chama-se Vela. Vela. Tem tudo a ver, né? Vela. A gente vai fazendo as conexões com o título do disco. Antes da gente falar desse trabalho, Flávio, bem-vindo, né? Aqui a Rádio Brasil Atual, o YouTube da TVT também. A gente vai tocar o disco, a gente vai ouvir o disco todo juntos, né? Você vai comentar aqui as faixas com a gente também, vai ser um prazer. E antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo para você, né? E o papo inicial, antes de a gente começar a gravação, já mostrou que teve muita atividade, né? Filha nova na história, disco novo, e eu queria saber como é que você encara essa pandemia nesse momento, né? Desde março do ano passado até agora. A gente estava falando em cautela para voltar para o ano que vem. Como é que você viu tudo isso, está vendo? Como músico, como artista, que é uma parada bem difícil de entender, né? Não só a saúde nossa, né? De todo mundo, né? Que sofreu com essa pandemia, né? Todo mundo sofreu diretamente, né? Isso não teve indireto, foi tudo direto, né? E a saúde é uma coisa que nos preocupa, obviamente, a nossa e dos nossos amigos, dos nossos parentes, de todo mundo que está ao nosso lado. E os músicos sofreram muito, né? Porque pararam as atividades bruscamente, assim, né? Acabou, teve que isolar, não teve mais show, e quem vivia de shows, enquanto muitos desses músicos, né, como você e outros tantos, viviam de show, tiveram que parar as atividades. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão com a gente aí desse tempo que estamos vivendo ainda, né? Por favor, bem-vindo. Obrigado. Saúdo aqui todos os ouvintes. Bom, é uma situação inédita, né? Até para os bem mais velhos, né? Uma situação bem sui generis, ninguém nunca imaginou que a gente fosse passar. A pandemia, para mim, no aspecto musical, ela teve até uma serventia no início, porque eu estava para gravar esse disco em 2019, mais ou menos para o meio de 2019. E daí, só que meu pai estava doente, e daí eu estava acompanhando bem de perto o processo dele. Ele faleceu em setembro de 2019, né? Então, o processo dele, tanto ao longo de todo o ano de 2019, depois da morte dele e nos meses seguintes, né? Foi um processo, primeiro, de cuidado, de dedicação a ele, e depois um processo natural de luto, né? Em que ele não tinha muita condição de parar para gravar. Quando entrou 2020, o ano entrou com uma perspectiva minha de trabalhar isso e de certa forma, enfim, ir para a luta, né? Gravar o disco afinal, só que estava muito empacado ainda naquela energia do ano anterior. E quando a pandemia chegou e nos obrigou ao confinamento, nesse momento foi o gancho, né? Inclusive a minha mãe se retirou um pouco no interior e daí eu fui passar períodos com ela, e nesses períodos foi que que eu montei um pequeno estúdio e comecei a gravar os esboços das canções do Vela. Então, para mim foi propício, na verdade, ter esse espaço totalmente vazio, né, para preencher com a gravação desses esboços que foram
É claro Deu que a uma partir desse cortadinha, deu uma ponto, cortada, Flávio, deu uma cortadinha. Volta, fala de novo o que você estava comentando. Você estava falando, foi bom para você no sentido de poder estar no estúdio. Diga lá de novo, porque deu uma cortadinha, por favor. isso. Foi bom e no final das contas a estrutura do disco toda nasceu a partir desse lugar de confinamento que digamos foi positivo, né, para o meu processo de registro ali e para até para um final de processo criativo também. Agora, a partir de um certo ponto, quando essa serventia se concretizou ali, todo o resto foi uma grande tragédia, né? Na verdade, a gente vive no Brasil uma tragédia dupla, né? A tragédia do vírus, que é uma tragédia que a gente compartilha com o mundo todo, e a tragédia de ter eleito, né, um governo escandalosamente autoritário, fascista, desumano, né? Um presidente completamente sem nível, né? E mais do que sem nível, perverso, né? Então a gente tendo que lidar ao mesmo tempo com a pandemia e com Uhum. o total descuido, né? Com uma sensação de nenhum amparo por parte do Estado, né? Nem nos graus mínimos. E muito pelo contrário, né? Ter que acompanhar no meio desse processo todo um discurso anti-vacina, um discurso anti-saúde, um discurso, de certa forma, do que se convencionou chamar de necropolítica, né? Uhum. Então, no meio desse processo todo, lá para o final de 2020, quando eu já estava então gravando efetivamente o disco, muitas vezes eu me pegava muito angustiado mesmo, né, com o tamanho do desamparo, né, que a gente estava vivendo e no campo da cultura especificamente, o desamparo, né, nesse sentido também, né, nós da cultura não podendo ir para palco, não podendo nos expor absolutamente, eu mesmo fiquei completamente sem receita ao longo desse processo todo, e mais do que sem receita, sem o convívio, né? Sem aquilo que alimenta o artista, que é o encontro, que é ver um show, que é encontrar os amigos nas rodas, que é compartilhar as coisas, que é criar junto. Tudo isso se perdeu, né? Então, foi, e na verdade ainda tem sido, de certa forma, agora com alguma retomada, né? Um momento é, tenebroso, né? Na verdade, a cultura. E hoje nós temos, na verdade, os frutos disso estão aparecendo, né? As casas de show de São Paulo, Deu uma, né? deu uma Quebrou e não travada de tiveram. novo. Desculpe, Flávio, deu uma travada. Você estava falando das casas de Imagina. show em São Paulo, por favor. Retome. As casas de show em São Paulo, uma grande parte das casas de show da cena independente quebrou, essas casas Verdade, quebraram, muitas casas verdade. quebraram, fecharam as portas. Nós temos o circuito Sesc, que é um circuito muito próspero, né, e de grande apoio para os músicos, mas mesmo esse circuito agora ele está, digamos, ele está saturado, né, porque muita gente que tinha shows marcados ou que tinha já discos lançados estão agora trazendo isso, então tem uma grande fila, digamos assim, Porque para conseguir ficou entrar no. represado, você tem razão, né? Ficou Ficou represado, represado exatamente. aquele monte de shows. Os que foram Ficou adiados até o Sesc. No dia que a gente estava fazendo o programa, em março do ano passado, e o Ricardo Vinini, que era o da viola, ele falou para a gente, tinha um show marcado no Sesc, aí o show foi suspenso. Então, muitos foram adiados, né? O Sesc não deixa os artistas na mão, tem uma tradição aí muito grande, né? E aí eles adiaram muitos shows, só adiaram, né, sem data. E agora, como você falou, o calendário está apertado, tem muita gente que tinha os compromissos que tem que ser saudados, né? Porque às vezes o Sesc adiantou ou não, né? Isso, Mas o cara isso. precisa receber, então tá difícil. E E tem as um casas que segundo. fecharam, um monte de casa que fechou, né? Isso. Uma E é um loucura, segundo né? aspecto com relação ao SESC é no sentido de que nós da cena independente, de certa forma, antes de certa forma disputávamos as agendas do SESC, né, com pessoas, digamos, da mesma faixa ou de uma faixa levemente superior, né, de reconhecimento e já de estatura na cena artística. E hoje em dia, com casas grandes tendo quebrado também, e com a garantia, com a qualidade da prestação de serviço do SESC, o que acontece é que eu, por exemplo, da cena independente, estou disputando a agenda com nomes grandes.
É, que acabam fazendo temporadas lá. E ainda bem que esses nomes grandes têm como fazer seu trabalho, né? No final, é. alguém tem que ser sacrificado, e no caso, nós da cena independente, digamos, de um certo low stream, assim, é que acabamos sendo sacrificados nesse processo. E isso é triste porque eu vejo, inclusive, cheguei a ver colegas que desistiram, né? Verdade? Desistiram do caminho artístico, foram para o interior, foram fazer suas próprias hortas, foram viver de banho de rio, ou foram fazer outras coisas da vida, foram ganhar dinheiro de Não, outros teve, jeitos, né? teve Então, muitos músicos aqui, relatos aqui na rádio, na TVT também, que o sujeito foi fazer Uber, foi vender comida. Músicos profissionais de já com a história aí por trás. Foi um negócio isso, bastante isso. dramático, né, Flávio? Muita gente vendendo instrumentos, né? Muita gente Isso, vendendo pô, instrumentos, nossa, muitos verdade. músicos já gabaritados de carreira internacional, tendo que se virar, né? Fazer pequenas oficinas, workshops, dando aula e tal, que é algo super digno, né? Mas que de certa forma é revelador dessa carência, né? Pois é. Dessa escassez, né? Nesse campo, e a gente não tem exatamente grandes perspectivas pela frente, né, a gente não tem mais Ministério da Cultura, a gente agora tem um secretário especial de Cultura que é uma piada, né? É uma piada de muito mau gosto, diga-se de passagem, né? Mas é uma piada, né? Esse senhor Mário Frias aí é um ator de quinta categoria, não faz a menor ideia do que é a cena de cultura, não sabe nem propriamente o que é cultura, né? Ele é Hum. uma figura limitada e também autoritária, né? De viés autoritário, de viés qualquer coisa que não seja cultura, né? Qualquer coisa que não seja do espírito da cultura. Então, acho que a gente agora vai ter que se fortalecer ao longo desse ano de 2021 e se mobilizar, isso a sociedade toda, né? Para jogar o lixo Tá no falando lixo, né? do ano de 2022, porque 2021 Isso, já acabou, né? isso. Não, falando de 2022, é. E ao longo de 2022, a sociedade civil como um todo se mobilizar, Hum. né, para não repetir esse erro, para tirar tirar o fascista dali e ver se alguma coisa melhora, porque alguma coisa certamente vai melhorar de qualquer jeito, né, só tirando ele. Mas que a gente possa eleger alguém que possa se importar de novo, né, com a cultura. Porque a cultura é muito mais do que subsídio, né? Do que Lei Rouanet, do que PROACs, do que. Gera Ah, receita, né, Flávio? É que a noção de sim, cultura, o pessoal precisa dar um curso aí. Todo dia temos que falar que ela gera receita, a cadeia de trabalhadores. Você vai fazer um show pequeno que seja, mesmo que seja voz e violão, tem que ter o cara da luz, o cara do som, o cara da produção, o sujeito que vende a pipoca na porta do teatro, como dizem, né? Para mostrar toda essa cadeia de trabalhadores que estão envolvidos com o projeto e gera muito emprego e dá receita também. E o Brasil, com essa riqueza musical que tem que saber até explorar melhor. Que eu acho além de tudo, além de uma perseguição política, é uma ignorância. Não sei se você concorda comigo. sim, Que concordo além totalmente. de tudo, é uma ignorância, porque se é uma, não é? Se você sabe que o que gera recursos e tal, você tem que tratar bem, né, da cultura. A música brasileira é importantíssima, né? Mas Que se enfim. aplica, isso o que também se aplica na relação entre contenção do vírus e economia, né? Pois é. Aquilo que a gente viu desde o começo, né? Todo mundo sabendo que a contenção do vírus seria o grande gancho, né, para a economia ressuscitar, digamos assim, para a economia evoluir, e o presidente criando uma falsa dualidade, né? Ou você combate o vírus, ou você deixa a economia crescer, sendo que o mundo inteiro já estava sabendo que não, na verdade, você combate o vírus para a economia crescer, né? Para as pessoas poderem o quanto Claro, antes claro. saírem às ruas, retomarem vida normal e tal. Bom, Iniciativas, bom, a coisa vai muito longe aí com relação à política, né? Outra coisa que eu vi aí, não sei o que você tem a dizer, você falou das casas, né? A gente falou do Sesc, mas muitas casas fecharam, como você tem notícias, e outras aí estão sobrevivendo e vão tentar ser, algumas vão renascer, talvez, eu tenho essa esperança o ano que vem, né? Mas a gente ainda não tem ainda o mapeamento, né? Somente aqui de São Paulo, da terra arrasada, quantas casas fecharam, quantas conseguiram sobreviver, principalmente aquelas que abrigam a música popular brasileira,
alternativa, como você bem disse. Então, a gente não sabe, né? Ainda não tem, algumas casas estão seguindo, estão voltando e tal, mas é curioso que a gente ainda não tem essa noção. Vamos saber, eu acho que no começo do ano que vem, quando a gente se conseguir chegar numa condição melhor, né, e voltar aos shows, a gente vai ter essa noção, né? Mas uma coisa bastante complicada. Do ponto de vista pessoal, você teve o caso do seu pai, mas foi antes da pandemia, né? E depois da pandemia, como é que você se cuidou aí? Porque é tudo novidade aí, né? O nascimento da sua filha, um disco novo, né? É uma coisa tudo nesse momento que não é fácil, né? Quando você for explicar para ela, você nasceu num momento assim, assado, vai ser legal você explicar, né? Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Ô pai, por que estava todo mundo de máscara? Olha, porque não sei até quando a gente vai continuar usando a máscara, viu? Até muito tempo. Dizem, né? Até por muito tempo, eu não sei. Como é que você vê tudo isso aí? Não teve nenhum problema de saúde aí entre os seus aí? Não, Família? eu não tive problema de saúde, posso me considerar um grande privilegiado Sim, sim. de ninguém de muito próximo, né, do núcleo familiar, nem nenhum amigo mais chegado. Mas a gente viu, né, as tragédias acontecerem inclusive com muita gente da música, pessoas Sim. que eu tive relação, que eu cheguei a conhecer e que não, e que não resistiram, né, à doença. A gente se cuidou muito aqui, né, desde o começo. No começo, por conta de um contato próximo, minha mãe, que era casada com meu pai, então ela estava vivendo o luto dela muito sozinha, né, Uhum. morando já sem os filhos. Então a gente quis estar muito próximo dela e ela no grupo de risco, então a gente teve que se cuidar bastante. A gente ainda se cuida um bom tanto durante a gravação do disco mesmo, né? Eu fui para estúdio em outubro de 2020, depois voltei a estúdio em abril de 2021. Em outubro de 2020 estava um pouco mais suave, mesmo assim a gente no estúdio de máscara, não tinha outro jeito. E em 2021, para quando fomos gravar Vozes, o bicho estava pegando ali, né? Então era um cuidado todo especial. Era basicamente eu, o diretor artístico do disco, o César Uhum. Lacerda, e o Fernando Richbiter que estava gravando. Eram só os três ali na casa, no estúdio, Uhum. é, na distância, sempre de máscara, né? Eu ficava sem máscara, tirava a máscara para cantar, botava a máscara de volta a hora que ele entrava para ajustar o microfone. Uma loucura, né? Coisa É que a isso gente mesmo. nunca tinha tido que lidar antes. E agora esse processo todo, né? Por um lado é tudo digital, faz tudo à distância, né? O lançamento de um disco não é mais o show de lançamento, né? Nem é você vender Mudou. o disco ou você levar o disco até a loja, né? Hoje o lançamento do disco Não, é trazer o. aqui na rádio, né, Flávio? Toma aqui, ó, o É, Colibri, o disco e tal, físico. isso. Eu Então tô hoje o virando até, disco. eu tô virando até quando, o ano passado mesmo, antes da pandemia, né? Eu chegava, o pessoal falava, vem lançar o disco. Legal, cadê o disco? Eu falei, não tem mais. Disco CD físico não tem mais. Eu falei, pô, mas eu gostava tanto. E vinil, não, também. Vinil, espera aí, a gente vai fazer um dia o vinil. E aí não tem, né? A gente tinha até essa rotina, né? Chegar à rádio, você me apresentar o trabalho, né? Pelo o material físico, né? É até estranho falar, para mim até hoje é estranho falar físico, né? Para mim, né? Trazer o CD ou trazer o vinil e tal, é uma coisa que já não tem mais, né? O cara chega, ó, tá na plataforma aí e tal. Mas você está lançando um disco? Não, estou lançando um single. Ah, então tá bom. Então, assim, mudou muito, né? Mas Mudou não, muito. mudou muito e a gente tem que se adaptar rapidamente a Isso que você essa falou, né? realidade. Tem gente que diz que o álbum tá com os dias contados, né? Que não vai, daqui a pouco não vai mais fazer sentido gravar álbum, que vão todos lançar singles, né? Vão lançar pedacinhos, músicas, porque a escuta também está mais impaciente, as músicas estão cada vez mais curtas e os discos não faz. Eu não consigo deixar de ver sentido, né? Eu acho que ainda vou gravar É, alguns álbuns, mas eu você não está quero aqui ser no o. programa da Contracorrente, que a gente vai passear no seu disco todo aqui. Quer dizer, isso não existe, né? Por isso que você está aqui, é muito legal. Falando nisso, vamos começar a ouvir o disco, já que a gente está falando de tocar música e tal, o pessoal lançar single, você lançou um álbum completo, né? Com as 11 faixas, né? Vamos começar com As Ervas e Abraxas. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora,
Diga lá para nós, conte um pouquinho como é que foi a elaboração dessas músicas e a gravação delas. Diga lá. As Ervas já é uma canção relativamente antiga. Eu compus um pouco depois da gravação do meu último disco. E ela é basicamente ela é uma canção que trata daquilo que muito da minha obra trata, né? De certa forma, de olhar para as polaridades e buscar, num processo interno meu, né? No meu processo de autoconhecimento, no meu processo de compreensão do mundo, de olhar para as polaridades e buscar integrá-las, né? Integrá-las na vida diária, ao invés de separá-las, né? De apartá-las, né? Então, eu acho que basicamente isso que eu poderia falar sobre a música. Porque a gente ficar explicando demais letra de música, eu acho que o Mas não é sentido para da explicar a arte... letra, é mais da produção também, né? Como é que você é legal saber. Sempre A é gente, curioso. a gente teve a ideia, inclusive, de As Ervas para abrir o disco, no sentido de trazer também uma percussão mais marcada, que fosse algo que, de certa forma, desse mais pulso mesmo para o disco, né? Isso foi uma vontade com relação ao disco todo. A Brachas também é uma questão que trata do mesmo tema, digamos assim, e daí a gente teve a ideia de trazer a Mônica Salmazo, que cantou lindamente, como é de costume, né? E eu acho que para iniciar, né, a falar sobre esse disco, é um disco que pela primeira vez tem guitarras na formação, e ele, de certa forma, é uma continuidade daquilo que eu estava fazendo, né? Uma busca por uma interferência mínima dos instrumentos, no sentido de uma construção de arranjos sem arestas, né? Um discurso direto que não... Sem pirueta, sem firula, né? O discurso que chega direto, os instrumentos também não tem nada sobrando muito, eles são bem encaixados ali naquilo que quer ser dito, né? Na verdade é uma história sendo contada, mais do que uma compilação de canções, né? É isso aí. E o Abraxas, você já falou, Abraxas da Mônica, a participação da Mônica Salmazo, que é uma delícia, né? Tê-la num projeto como você pode fazer no seu próprio disco. Privilégio. Maravilhosa, Mônica. Legal. Então vamos ouvir As Ervas e Abraxas. Roda! Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. As vozes soando no quintal, Vênus brilhando no céu e na terra, as ervas, flores brancas, e o quintal é o pé de serra, onde planto minha luz e minha dor. Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. As ervas escolhem seu lugar. Eu rememoro os sons do passado, o brilho do mistério. Bicho e planta lado a lado, hoje eu canto minha luz e minha dor. Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. Eu vejo o tamanho do que sou, grão de matéria, sem fim nem começo. As ervas são coragem, e eu me lanço ao precipício, onde aceito minha luz e minha dor.
Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. Olha o horizonte todo bem longe, na palma da mão. Nem sempre se pode ver assim, sempre bom lembrar. Lúcida expansão do interior pode não rolar. Edifício que vai do clarão ao fundo do temor. Integra a visão do que compõe esse imenso amor. Não se vê tudo, só se vê pouco. Pulso natural de cada ser, dom do coração, de toda diástole a prever cada contenção. Hoje o homem cego segue a luz que nunca apagou. Íntima noção do que compõe esse imenso amor. Não se vê tudo, só se vê pouco. Do fogo fez-se a flor, do fogo fez-se o pó. Tu és um só da cabeça aos pés. Não se vê tudo, só se vê pouco. Estamos de volta com o Flávio Tris, diretamente de São Paulo. Você está em São Paulo mesmo ou está fora de São Paulo, Flávio? Eu tô aqui diretamente do bairro do Sumaré. Diretamente do bairro do Sumaré. Eu gosto de falar. Você falou que às vezes as pessoas durante a pandemia saíram, né, de casa, né? Ou saíram dos seus... Teve um êxodo urbano mesmo, claramente, né? E vários artistas, os que não são de São Paulo, você é de São Paulo, mas os que não são de São Paulo, voltaram até a encontrar as famílias em outros estados, né? Que aconteceu muito isso. E os que são de São Paulo, da capital, foram encontrar
às vezes a família ou um outro espaço no interior, até para um contato com a natureza, né? Tentar passar esse momento de forma mais saudável, né? Porque a saúde mental foi um assunto muito forte. Você mesmo falou que durante esse período tem a vantagem de você poder estar confinado um momento, né? De poder gravar, né? Focalizar no projeto, mas lidar com tudo isso não é fácil, não é para ninguém, né? Para nós também, né? Que tivemos que nos adaptar aqui. Palavra mais comum que eu ouvi aqui em todas essas entrevistas, mais de 400 desde março, é o ressignificar, né? O reaprender né? E repensar tudo, todos os projetos, né? A vida e tudo mais. Né? E no momento que você está também, sendo pai novo, é o primeiro? É a primeira filha? É a primeira. Então, não é? Olha a emoção já vem à flor da pele. É Eu muito já fiz legal. 40, já não, sou um pai novo, mas sou um pai velho, né? Nada, que nada. Vai ser muito divertido, você vai ver. E também duro, duro. Estou dizendo aqui Isso. por experiência própria, mas é muito legal. E é complicado, né? Esse tempo todo a gente superar esse momento, né? Não vai ser fácil mesmo. E a gente está com grandes dificuldades. Eu queria que, antes de mais nada, você contar um pouquinho, queria saber de São Paulo, como é que você nasceu para a música? Você é aqui de São Paulo, paulistano mesmo, quais foram as influências? Aquela conversa do começo, né, da carreira, o que te levou à música, quem foram as referências, as Sim. figuras que te levaram a você ir tocar violão, enfim, e fazer composição, enfim. Que o primeiro EP seu é de 2010, é isso? Se eu estou enganado? Isso, é. Conte Olha, tudo. Primeiro capítulo, Flávio Tris, começando assim. o primeiro É um capítulo flashback. é uma família bem musical. Meu pai tocava piano, queria ser maestro, né? Mas vinha de uma família de imigrantes poloneses que passaram muita dificuldade, digamos assim. É um eufemismo, né? Dizer que passaram muita dificuldade, né? A família inteira morreu na guerra, judeus, poloneses, né? E o meu avô veio fugindo do antissemitismo, e então tinha uma criação um pouco mais rigorosa, aquilo de, bom, a gente sobreviveu a coisas tão absurdas que então vamos agora investir em educação, e quis que meu pai fosse engenheiro, médico ou advogado, mas ele queria ser pianista, né? Então ele tocava piano, tinha um piano em casa. A minha mãe também tocava piano, gostavam de escutar música. Meu pai escutava muita música clássica, minha mãe escutava música brasileira. Então eu comecei a fazer aula de piano muito cedo, com 5 anos de idade, e fui pegar o violão com uns 14. E tocava piano, e tocava violão, e cantava, e gostava de cantar, e já nas rodinhas o pessoal gostava de me escutar, mas eu não pensava em fazer música até o momento que eu comecei a compor, né? Quando eu comecei a compor, eu comecei a me ver como profissional da música. Mas isso, eu comecei a compor, já era tarde. Eu estava terminando a faculdade de Direito. Uhum. Então eu me formei em Direito, cheguei inclusive a fazer um mestrado em Filosofia do Direito, mas no meio desse processo comecei a advogar. Mas no meio desse processo, a música nunca me abandonou, continuei compondo. Comecei a gravar discos, gravei esse primeiro EP em 2010, que teve uma repercussão interessante, e naquilo de, bom, essa fase vai passar, a fase não passou, né? Não passou até hoje e não vai passar nunca mais, né? Já tenho clareza disso. Não vai passar, na verdade, o que eu sei fazer mesmo é música, né? Então Mas o comecei a seu compor. pai se projetou um pouco em você, quer dizer, eu tive que fazer. Seu pai fez engenharia, não é isso que você falou? Engenharia. Ele acabou se formando em engenharia. Depois foi fazer outras coisas, mas ele de início Basicamente, e você foi é fazer engenheiro. advocacia não havia nenhuma pressão, não vai ser músico e tal. Você mesmo topou fazer Tinha outros. algum tipo de. Não, eu tinha um interesse genuíno, né, na área de humanas como um todo. Sim. É, eu tinha talvez alguma ilusão de que dentro do direito, né, era bem idealista na época também, né, de promover justiça social, esse tipo de coisa. E Uhum. acho que o direito pode ser uma ferramenta valiosa para isso, sim.
Mas na época eu tenho. Meus dois irmãos mais velhos são músicos, né? Então, e músicos assim, como músicos que penam, né? Que dão muito duro para conseguir sobreviver. Então, na verdade, a referência em casa do que é ser músico não era muito positiva, né, para os meus Entendi, pais. entendi. Era Não uma é que os situação caras. de tipo, olha, melhor você não. A gente já tem dois aqui que já Eles estão. fazem o quê, os seus irmãos? Tocam o quê? De quê? O meu irmão mais velho, ele é cantor, toca piano, é pianista também. Tem um trabalho com voz, né? Tem uma voz muito, ele é muito virtuoso da voz, mas de certa forma ele não foi por um caminho de criação e de composição, ele foi mais por um caminho criou um show e foi fazendo shows em hotéis, em navios, em casamentos Mais como e, intérprete, então, né? Mais como mas como intérprete. intérprete, é. E o segundo mais velho é pianista e clarinetista. Já tocou em banda sinfônica e tal, depois foi dar aula. Eu falei, não eram carreiras, digamos assim, que foram muito fáceis em termos do ganhar a vida, né? Então, na minha casa não existia propriamente um incentivo, não, para que eu seguisse esse caminho. Normal, né? Ainda Normal. mais porque eu já estava formado em direito, advogando, né? E eu tinha um escritório próprio com um sócio, o escritório ia muito bem, e eu larguei tudo, né? Num dado momento eu de fato larguei tudo, larguei o escritório, foi na época que eu gravei o meu EP, comecei a fazer shows, depois o dinheiro acabou, eu fui dar aula na faculdade de Direito, e continuei fazendo música. E daí, num dado momento, percebi que não tinha mesmo como fazer as duas coisas. Eu nem queria fazer as duas coisas, era só um jeito de conseguir me bancar, né? É, sobreviver, porque às vezes não. Sobreviver. Porque o E momento. daí, Diga, num diga. dado momento, mesmo sem saber como eu ia sobreviver no mês seguinte, eu pedi as contas da faculdade, onde eu dava aula, e me joguei na experiência de fazer só música. E tô vivo, né? Tô aqui falando com você. Não tô passando fome agora, então tá tudo certo. Estou fazendo uma certa ironia. Não, mas é difícil, porque tem um momento na vida, né, que o sujeito tem que. Eu vejo muitos músicos que se dividem, né? O cara é médico e gosta de música. Uma coisa é gostar de música e outra é se dedicar à música inteiramente. E ela pede essa dedicação completa. E não adianta É, ficar é. meia boca, né? Como eu digo. Então e eu conheci músicos médicos, músicos talentosíssimos, né? Que conseguiam que tocavam muito bem, eram grandes músicos e tal, mas que nunca iam largar o trabalho oficial para trabalhar com a música. Então, eles nunca seriam e nunca foram profissionais do ramo, né? Viraram, É, são eu amadores. senti mesmo que não dava para dividir, né? Então Não dá mesmo, não tem eu como. fui, mergulhei de cabeça e na época eu estava muito envolvido, você perguntou das referências, eu estava muito envolvido com uma série de pessoas daqui da cena, né? Seja de São Paulo, muitos de Belo Horizonte, que como eu estava te contando ali, é meio que uma segunda casa, e que curiosamente esse primeiro show do Disco Vela vai acontecer lá esse sábado, nos arredores de Belo Horizonte. E todo um pessoal de Belo Horizonte, o próprio César, que foi o diretor artístico desse disco, o Luiz Gabriel Lopes, que foi o diretor musical do meu Gabriel. último disco, e toda uma série de pessoas ali, o Rafa Martini, o Christoph Silva, a Jennifer Souza, a Luísa Brina, toda uma série de pessoas que vieram ali de Belo Horizonte, o Gustavito, e que acabaram virando grandes parceiros meus. Uhum. O pessoal daqui também, o pessoal que morava aqui, mas vindo de outros lugares, vindo da Bahia, vindo de Pernambuco. E daí fui me envolvendo com essas pessoas e trabalhando junto, criando junto, fazendo show junto, participando de disco, eles vindo participar dos meus, eu participando dos deles. E tudo isso, acho que no meu caso, sobre a grande influência do João Gilberto. Todo mundo tem influência. Você está brincando, né? Porque é aquela história da influência do João Gilberto. Tem influência da música brasileira e do João Gilberto, é claro, né? Todos são, né? Todos somos. Temos influência do João Gilberto, né? E tinha uma brincadeira lá no programa humorístico que o cara queria falar da influência do João Gilberto. A influência do João Gilberto, quase toda a música brasileira, né? A partir dos anos, até a partir de 58, né?
por aí, né? Quando ele lança o Chega de Saudade, né? Aí É, fica mais clara ainda. E que mais, além de João Gilberto, que você gosta e te inspira para ser compositor, cantor, etc. é, então, eu escuto ainda hoje, eu escuto muita coisa, né? Eu acho que muito do que me formou como músico, antes da formação como letrista de música brasileira, foi aquilo que eu escutei com meu pai, né? De música clássica. Até hoje escuto bastante música clássica, né? Então, ele gostava muito de um russo chamado Rachmaninoff. Sim. Então, Sergei Rachmaninoff. E ele gostava também dos franceses, mas eu gosto especialmente dos franceses, né? Debussy, Ravel, Eric Satie, e outros dos grandes, né? O próprio Beethoven, que é quase um clichê, né? Mas escutou muito isso, e eu acho que isso me formou musicalmente Claro. antes de qualquer coisa. A minha primeira paixão na música brasileira foi Chico Buarque. E daí eu, com 13, 14 anos de idade, tinha devorado a obra inteira do Chico já. Que E legal. depois fui começar a conhecer os outros e fui devorando a obra de todos eles, né? Sou um grande devoto das figuras todas, né? Caetano, Gil, Milton, ah, ah, Tom Jobim. Depois, com o tempo, fui chegando em outras figuras mais ligadas ao rock, né? Escutei muito rock também, rock progressivo, rock clássico, Led Zeppelin, Pink Floyd, com isso gosto muito, até hoje gosto muito de escutar. E depois outras figuras já mais do rock do Brasil, né? O Jardes, por exemplo, que é um roqueiro, Já, é, falei. o Raul Seixas, né? Escutei também uma época que parei para escutar a obra inteira do Raul, escutava. E as intérpretes, né? Elis, Betânia, que também são aulas de como fazer música, de certa forma, porque para mim Verdade. o canto tem muito. Quando eu digo que eu sou devoto de João Gilberto, eu acho que tem sobretudo a ver com o canto pequeno, na verdade. E Uhum. que é uma busca que eu tenho, porque eu comecei a cantar mais impostado para mim o grande desafio do canto é cantar cada vez mais pequeno. Não é Natural, nem, talvez, né? não é nem menor, Naturalmente. é cantar mais pequeno, né? É cantar miúdo, né? É cantar sem sobra de maneirismo, né? De vibratos, talvez. Assim, sem vibratos, sem aqueles, como é que chamam? Melismas, né? É, Não sei, que é inclusive uma coisa da nossa cultura atual, né? Uma certa cultura The Voice, assim, né? De um canto norte-americano é. atual, né? Que parece que as sílabas elas todas têm que passear pelas notas todas e assim, isso para mim é só são as variações desnecessárias sobre o tema, né? É. Então, então eu fui mergulhando muito nisso, né? E de uns tempos para cá no folk americano, no folk inglês no geral, né? Nick Drake, a Joni Mitchell, o Dylan, o pai de todos, né? De certa Uhum. forma. Enfim, eu acho que falando um pouco, né? Já falei algumas boas, né? Mas acho que são Muitos, as. muitos, muitos. Não, e a música brasileira, você tem a internacional de qualidade, e a música brasileira, a gente está cada vez descobrindo, né, coisas interessantes na música brasileira, que ela é riquíssima em todas as regiões, né? Eu fico aqui encantado, faço programa ao vivo aqui desde 2019 e cada dia tem uma novidade, né, musical para você ouvir e gente fazendo música de alta qualidade. O Brasil é riquíssimo, assim, eu falo de boca cheia mesmo, riquíssimo em qualidade musical, né? Eu acho impressionante. Em poucos países tem essa riqueza. E é como a gente falou lá, e o pessoal não percebe, né, essa riqueza, não sabe valorizar, né? Eu acho que valoriza em certa medida, mas há um desrespeito. É outra questão, né? Com relação à música brasileira, eu acho. Enfim, mas você depois faça o seu comentário aí. Vamos ouvir mais duas? Vamos ouvir mais duas. Gruta e Rainha, né? Vamos ouvir Gruta e Rainha. Rainha tem uma parceria aí, você vai falar, certo? É isso? É. Então, fale. É isso. Gruta e Rainha, vamos. Gruta foi talvez a última canção que nasceu. Ela é uma canção de múltiplos sentidos, né? Eu gosto muito dela por causa disso. É, ela pode ser olhada por um viés político, ela pode ser olhada por um viés existencialista.
E ela talvez seja das canções mais pop, de alguma atmosfera um pouco pop no disco, né? Um pouco mais preenchida também. Rainha é um haikaizinho, é um pequeno poema, né, dessa poeta maravilhosa eu tenho a alegria de ter como grande amiga minha já há muitos anos, Júlia de Carvalho Hansen. A Júlia escreveu um livro de poemas chamado Romã, e dentro desse livro tá ali a rainha, né, que no fundo veladamente é um poema para Yansan. E, e nasceu no meio do processo do livro dela, para o lançamento, a ideia de eu compor em cima de poemas. E eu fiz essa canção, gostei dela, e no final ela estava correndo por fora, acabou entrando no disco. E tem um solo maravilhoso de Clarone da Joana Queiroz, que é notável, assim, das coisas mais bonitas que eu já escutei na vida. Então, uma super alegria ter a Joana Queiroz no disco, ter a parceria com a Júlia. É um momento. Eu gosto especialmente de Rainha. Rainha, para mim, é uma das faixas que estruturam a experiência desse disco mesmo. Legal. Então vamos ouvir Gruta e Rainha, que é em cima do poema da Júlia de Carvalho Hansen, que é a música do Flávio Tris. Roda! Na gruta, no poço, na cavidade, na fossa, na cova, na quina, no buraco, no bueiro, no barranco, no osso, no oco, na gravidade, na falha, na falta, na fresta, no buraco, no bueiro, no barranco, na terra escavada, no chão do oceano, na base do vulcão, no fundo mais fundo onde mora a pura escuridão. Te vejo, eu te vejo, na gruta, no poço, na cavidade, na fossa, na cova, na quina, no buraco, no bueiro, no barranco, no osso, no oco, na gravidade, na falha, na falta, na fresta, no buraco, no bueiro, no barranco, na terra escavada, no chão do oceano, na base do vulcão, no fundo mais fundo onde mora a pura escuridão. Te vejo, eu te vejo, na gruta, no poço, na cavidade, na fossa, na cova, na quina, no buraco, no bueiro, no barranco, no osso, no oco, na gravidade, na falha, na falta, na fresta, no buraco, no bueiro, no barranco, na terra escavada, no chão do oceano, na base do vulcão, no fundo mais fundo onde mora a pura escuridão. Te vejo, eu te vejo.
Calma comigo, tempestade, sou teu abrigo. 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 tempestade, sou teu abrigo. Calma comigo, tempestade, sou teu abrigo. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Flávio Tris, falando do álbum mais recente dele, chama Vela. Teve o primeiro lá, que foi o EP, que a gente falou, em 2010. Depois teve o Flávio Tris, 2013, certo? Depois Sol Velho, Lua Nova, adorei o título, 2017, né? E o Vela agora, 2021. Tem um salto aí. Como explicar esses saltos assim de tempos? Ideias que, jeito de produzir, uma forma de você esperar um pouquinho, amadurecer um trabalho, como é que é o processo aí? Todo mundo gosta de saber, né? E no fim você não pergunta, o pessoal reclama. E o processo de trabalho do artista. E tem essa aí, 2013, 17 e 21. E 2010,
o EP. Como é que é esses intervalos? Como é que aconteceu isso aí? Curiosamente, tem um intervalo de 4 anos, né? Porque o EP Pois é é. 2010, mas é um pouco 2009, né? Eu É acho que meio Copa do gravamos em Mundo. 2000, Você que nem a Copa do Mundo. gravamos em 4 2000, anos. pois é. Isso eu acho bonito que aconteça, apesar de ser. Eu sinto que é quase como se tivesse algum mistério por trás disso que eu não consigo exatamente decifrar, né? Por que nesses anos ímpares, a cada 4 anos, isso aconteça, mas de certa forma eu acho tem um quê místico ali que acho interessante. É, E mudou o seu som de lá para cá? Mudou? A tua maneira de pensar música, de compor ou não? eu acho que existe uma continuidade do discurso. Aqui, do modo como eu vejo o mundo, é claro que mudou, né? Mudou e eu acho que eu tenho que ser muito verdadeiro nas letras das músicas. E eu já sou outra pessoa, evidente, né? Fui ficando mais velho e não necessariamente mais sábio ou mais experiente, simplesmente vendo as coisas de um jeito diferente, né? Vendo as coisas de outros modos, né? Então isso se reflete certamente. Musicalmente, eu acho que eu fui buscando o menos, né? Como eu acho que é o meu processo com a música, né? Então, o disco de 2013 é um disco muito preenchido, né, com arranjos muito preenchidos. Fui gravar na Bahia com um grande produtor musical. A gente ia tendo ideias. Não, então vamos botar aqui flauta, vamos botar um sax, vamos botar isso, vamos botar aquilo, e fazer aqueles arranjos parrudos, né? Quando eu fui gravar Só o Velho Lua Nova em 2017, a ideia já era tipo enxugar tudo, no sentido de buscar uma atmosfera minimalista mesmo, né? Gravar um pouco instrumento, a voz ser mais enxuta também, uma voz mais direta. E agora em 2021 a ideia foi manter esse processo, né, de tentar enxugar, apesar desse disco ele ter um pulso um pouco mais presente, que era uma vontade que eu tinha, apesar dele ter guitarra, enquanto Só o Velho não tinha, ou seja, um disco menos acústico, digamos assim. Mas ele é um disco que preza pelo silêncio, né? Ele também é um disco que preza pelo silêncio, né? Pelos espaços, né? Então, as músicas contêm espaços, digamos assim, né? Para que se possa saborear também os espaços, né? Os silêncios dentro das músicas. É isso, Eu o sinto. Mozart falava isso? Intervalo entre as notas, o silêncio. Era isso? Eu acho que é uma frase do Mozart que Ah, é? você tá inspirado aí, provavelmente. É. Não sei, eu peguei aqui agora, veio Sim. na cabeça, sei que ele fala das notas, né? Uma seção de notas, mas principalmente o intervalo entre elas, que é tão importante quanto. O Mozart que falava isso. Agora, quando eu gravei Só Velho Lua Nova em 2017, eu não. Eu pensei, eu não quero nunca mais demorar 4 anos para gravar mais um disco. Eu quero poder gravar discos com mais frequência. Mas não foi possível, né? Como eu te Claro. falei, era para ter gravado Vela em 2019, não foi possível. O universo leva a gente para esses caminhos que a gente nem sempre compreende, mas que imagino que lá na frente, olhando para trás, vão fazer algum sentido, né? E eu gosto de ter, até hoje, gravado esses discos, com esses 4 anos de intervalo. Esses dias, uma pessoa que eu não conheço, que é ligado na minha obra, me escreveu falando: puxa, cara, eu sou vidrado na tua obra e eu jurava que você tinha parado de fazer música. Daí achei aqui teu Instagram e vi que você tá lançando disco, tô super feliz, teu disco tá lindo e tal, que Que legal. maravilha. É bacana. E aí você fica 4 anos sem gravar disco, as pessoas acham que você abandonou o barco, né? Natural. É que Mas tem eu não vou nesse abandonar esse período. barco. Pois é, Flávio. Se você, né, largou tudo, o teu trabalho como advogado, escritório e tudo para se dedicar à música, não é uma pandemiazinha, né, que vai te afastar da música, né? E tem muita gente que ficou mesmo assim por conta de não aparecer nos espaços, não tinha show, né, para lançar, ou os discos estavam sendo preparados, né, no período entre 2000, o ano passado e esse ano, né? Então ficou meio complicado. E é isso que eu queria perguntar para você com relação à exposição, né? O teu fã achava que você tinha sumido. E hoje tem muito a cultura das redes sociais. O músico tem que estar atrelado às redes sociais, tem que estar postando coisa, lançando singles, né?
coisa que você fez aqui na contramão, né? Lançando o álbum inteiro e tal. Como é que você vê essa experiência, essa coisa das redes sociais, a quase a obrigação do artista ficar um pouco dependente, ou muito dependente, e até refém, e às vezes eu uso a expressão, das redes sociais. Como é que você vê esse processo hoje? Porque o músico às vezes fica na ansiedade, né, de querer estar lançando as coisas e não as pessoas acharem que ele tinha parado de trabalhar, de fazer aquela coisa de estar sempre em cartaz, digamos assim. Como é que você vê esse processo e as redes que são isso é reflexo disso, né? Tem gente que posta sempre todo dia uma coisinha, né, para mostrar que Sim. tá aí e tal. Como é que você lida com isso? As redes sociais parecem ser a grande revolução dentro da grande revolução, né? A grande revolução foi a internet, as redes sociais parecem ser a grande revolução dentro desse acontecimento que é a internet, né? Porque, por um lado, é maravilhoso, né? O modo como hoje o palanque é dado a quem quiser. Qualquer pessoa, né, que tem acesso à internet cria o seu canal de TV, cria o seu canal de contato e pode se expor para o mundo, né, para o bem ou para o mal, né? E isso é maravilhoso, é um tamanho de democratização do, né, do direito à manifestação que não. Imagina, antes se você quisesse bradar contra alguém, ou se você quisesse levantar a bola de alguém, você não ficava falando para os seus, né? Ou falando para a parede, ou falando para os amigos. Hoje você pode falar para o mundo todo. Pois Se é. você, dependendo de como você falar, o mundo todo pode querer te escutar. E de fato você, hoje em dia existe essa profissão, né? O cara é youtuber, né? Isso, assim, eu tenho 40 anos, eu tô justo na transição, Colibri, das duas. Eu acho que a minha geração de quem tem 40 são os guardiões do último momento ali em que, né, eu fui para a escola ainda sem internet. Né? Eu saí do ensino médio ainda sem internet, ainda não tinha bullying pelo celular, ainda não tinha esse tipo de coisa, O bullying né? era ao vivo, né, Flávio? O bullying era ao vivo, era no papelzinho, era no não sei o quê. Assim, ao mesmo tempo, eu era ainda muito jovem quando isso começou, então eu não tenho exatamente um pensamento passadista do tipo, bom mesmo era quando a gente trocava cartinhas escritas, né? Então, porque é uma coisa meio misturada na minha Claro. cabeça. Mas, assim, é por um lado maravilhoso e por outro lado é um inferno. Para o artista hoje, de certa forma, é um inferno. Porque a gente não basta a gente ter que criar a nossa arte, que já não é pouca coisa, e viabilizar essa arte, né? Ou seja, você compõe um disco, você grava um disco, você lança um disco, você tem que fazer a coisa. E nesse processo todo, hoje em dia, o artista ele tem que ficar dando as caras, né? Ele tem que Isso. criar conteúdo, né? Não basta só fazer a composição, tem que estar aparecendo, O que o povo do postando, marketing, fazendo isso. coisas. O que o povo do marketing digital fala é você tem que criar conteúdos, você tem que criar, você tem que manter o disco vivo, né? E de certa forma isso fala um pouco desse processo que a gente está vivendo mesmo, de consumo mais de coisas rápidas, o consumo imediato. Parar para escutar um disco parece que que é um negócio demodê, né? Então, assim, é uma fase de transição, é muito difícil compreender e é uma bagunça um pouco na cabeça, assim, porque eu não quero ter que ficar produzindo conteúdo, né? Eu definitivamente não quero ter que ficar me promovendo desse jeito, né? Eu sinto que a minha obra ela fala por si. Agora, se eu quero que minha obra seja escutada, eu também não vou ficar turrão ali num canto esperando que minha obra seja escutada. Eu preciso jogar o jogo um pouco. Então eu estou tentando jogar o jogo, né? Aquele documentário, o dilema das redes, né, Flávio? É aquele dilema das redes. Ao mesmo tempo você está no meio desse mercado, dessa coisa das redes sociais, você precisa dela em algum momento para divulgar o seu trabalho musical, né? Complicado. Agora, sim, o grande problema é que a gente está totalmente refém delas. É o que eu acho. Porque antes, por exemplo, até 7, 8 anos, quando eu lancei meu primeiro disco, o grande acontecimento quando eu ia fazer um show era que o Guia da Folha publicasse o meu show. Né? Essa era a grande divulgação do meu show, era ele entrar no Guia da Folha.
E hoje, ninguém mais vê o Guia da Folha. As pessoas estão na rede social e elas vão ver o que está acontecendo na cidade a partir dos contatos que vão divulgando. Então, hoje a gente está totalmente refém disso. Os outros veículos que eram responsáveis por isso já estão caídos, já estão sem importância, sem relevância. O que importa mesmo é o que está rolando na rede social, porque é só o que as pessoas veem. As pessoas leem pouco jornal hoje em dia. As gerações mais jovens, inclusive, não veem mais noticiário. Elas não abrem o computador como eu faço ainda, no UOL, Folha, ou no Estadão, ou no portal ali que quer acompanhar para ver as notícias. Ele abre a rede social. Tanto é por isso que você tem esse fenômeno de bolhas. A bolha bolsonarista, por exemplo, que é um cara que, assim, ele entendeu que a Globo, a Folha, o Estadão são esquerdistas, são comprados ou sei lá o quê, e eles então ficam nas bolhas próprias deles, e eles não têm notícia do mundo. E coisas que acontecem no mundo podem passar totalmente sem que eles percebam, porque eles estão ligados apenas naquelas pequenas bolhas do WhatsApp ou da rede social ali, com aquele contato restrito. Então é ao mesmo tempo maravilhoso e é uma tragédia, né? As redes sociais, no fundo, e a gente ainda vai entender muito mais sobre o que elas são e quais são as consequências do que está acontecendo hoje lá na frente. Assim, vai ser de fato objeto de estudo mesmo, porque é um fenômeno a ser brutal, estudado né? ainda para frente, né? O momento é complicado mesmo. Você tem que botar, por exemplo, o Vela tem que estar nas plataformas de streaming, tem que estar para divulgar, não é? Ele Tá em todas. Então, tem que estar. Agora, se você não responde a Instagram, a Facebook, ou se você não está no TikTok, já é uma outra coisa, né? Já é outra questão. Mas você tem que botar sua música para as pessoas terem acesso, né? E tem que, em um certo momento, divulgar. Tá? Eu acho que as coisas são cíclicas, né? Daqui a pouco volta. O vinil, quem sabe, vai voltar, né? Fazendo aí um caminho inverso, né? E já se decretou a morte de muitos veículos, como o próprio rádio, onde estamos aqui, mas ele sobrevive e até muda com convergências, como é o caso aqui, a gente fazendo rádio e no YouTube também, né? É assim. Aleluia. Muito bom. Vamos ouvir agora, o que vai ser agora? Galo e Fica Mais Aqui. Vamos ouvir? Fale um pouquinho, rapidinho, para a gente ouvir. Sim, Galo é uma canção muito querida, eu gosto muito dela. Também é uma parte mais pop do disco, digamos assim. Fica Mais Aqui é uma canção de amor, uma canção romântica. E nela tá bem claro assim, a vontade de enxugar mesmo o arranjo, deixar tudo bem mínimo, né? Eu tenho muito carinho por ela também. Uma canção mais antiga já. Menos é mais, né? Aquela história do Galo. E Fica Mais Aqui? Então, Fica Mais Aqui é a do Menos é Mais mesmo. O Galo é um pouco mais preenchido. Um é mais preenchido e eu também. Fica Mais Aqui essa canção de amor. Perfeitamente. Então vamos ouvir Galo e Fica Mais Aqui. Roda! Olho pra fora, olho pra dentro, sou tanta coisa ao mesmo tempo, porém sou só não sei de mais ninguém. Vezes tão perto, outras tão longe, meu peito quieto ecoa tão grande, nós somos sem fim, vivos ou não também. Galo cantou, é de manhã, vida chamando pra festa de ser, só ser o que se é.
olho pra trás, olho pra frente, vejo um sentido na noite que insiste em ser noite feroz, tempo de fúria e dor. Eu sou tão velho, eu sou criança, eu sinto medo e tenho esperança de não esperar nada, graças a Deus. Um galo cantou, ele é Senhor, lembra-me sempre que enquanto eu for eu, sou meu mais próprio Deus. É madrugada, lua crescente, passa um cometa, nosso destino. Ouve esse canto meu, fica mais aqui. Te peço um colo, te faço um dengo, bebo a memória, fumo teu cheiro. Sei que lá fora é frio, fica mais aqui. Contas mentiras, ouço com gosto, vê nossa estrela, segue morrendo. Tão breve a estação, fica mais aqui. Teu jeito escuro, cheiro de terra, fica à vontade, diz teu segredo, não vai embora, amor, fica mais aqui. Olha os meus olhos, fora do tempo, sei dos naufrágios, sou tua menina, te quero sempre em mim, fica mais aqui. Estamos de volta com o Flávio Tris, diretamente de São Paulo. Nascido aí. Você nasceu em que bairro aqui de São Paulo? Eu nasci nas Perdizes. Perdizes, certo. Não vou perguntar o seu time, porque o momento não... Qual é o seu time? Então o momento não está propício para o meu time mesmo. Eu sou São Paulino. Mas vai virar. Tudo bem, fica tranquilo.
Agora eu queria saber o Mas eu seguinte. já desisti de sofrer por futebol. É dureza, né? Futebol também nos deixa. Eu queria saber o seguinte: qual é a relação sua com os parceiros que a gente vai ouvir na sequência? Uma parceria sua com a Lena Barruli, que é uma figura encantadora, né? Que veio aqui na rádio já lá, a moçambicana, incrível, e também a Selmária. Eu queria que você, mais para frente, no outro bloco, queria que você falasse sobre as parcerias. Você normalmente faz o seu trabalho sozinho, ou você já, em cima de um poema, você faz uma música? Como é que você gosta de trabalhar com parceria, ou isso é o acaso? Como é que rola? Eu não tenho muitas músicas em parceria. Quer dizer, tem um tanto delas gravadas, não são tantas. A Lena não é propriamente uma parceira de composição, né, nesse caso. A Lena, ela está fazendo uma participação, né? Participação, é. É, É mais a e Selmar, sim, né? Desculpe. isso, é. A Lena é uma figura maravilhosa, adorável, que eu conheci antes de fazer música junto. Eu a conheci assim que ela chegou. Ela começou a namorar um amigo meu. A gente se afinou e fez música junto. E é uma querida, assim, uma pessoa que eu gosto muito. Infelizmente está longe de nós agora, tá de volta em Moçambique. Espero que ainda venha para cá, né? O Brasil deixou de ser um lugar convidativo para muita gente, sobretudo para uma mulher negra estrangeira, né? Então, de fato, quando a Lena falou para mim, ó, eu tô indo embora do Brasil, eu não tive nem como dizer para ela, fica, né? Claro. Porque, de fato, imagina, no país de Jair Bolsonaro, né, não tem como, né? É muito difícil Não mesmo. tem um argumento, né? Não Não tem tem um nem argumento. argumento. Mas ela é talentosíssima, né? Uma cantora absurda, uma musicista incrível. A Selmara eu conheci por ocasião do. Pode Diga, falar. Colibri. Não, uma percussionista maravilhosa. Toda ela vem e me encantou, né? Desde Isso, que ela chegou, é. né? Ela é Ela é maravilhosa. impressionante mesmo. Diga. E Selmara é maravilhosa também, né? Eu a conheci quando gravei, ela participou do meu disco Sol Velho Lua Nova, numa música que nasceu num processo todo misterioso, um pouco para ela cantar, e a gente não se conhecia, e colocaram a gente em contato, e desde então nos tornamos amigos. E ela é uma deusa, né, maravilhosa, e nesse daí a gente compôs junto, aí sim a questão da parceria, do compor junto, nesse caso, dessa música Te Queria, a Selmar me mandou a letra, eu fiz a música e depois eu mandei também uma letra para ela e ela fez uma música linda que um grupo instrumental chamado Quintal Brasileiro já chegou até a gravar. E foi assim, a distância mesmo. Ela mandou a letra e eu fiz a música. Isso varia, né? O modo como. Porque eu faço música, faço letra, às vezes, dependendo do parceiro. Mas geralmente é a distância, assim. Eu geralmente preciso de tempo para concentrar e para criar. E geralmente preciso estar sozinho, né? As minhas parcerias geralmente são parcerias à distância, com tempo, né? A coisa Mas você não de propõe, por criar. exemplo, você pega uma música e manda para alguém fazer a letra, ou vice-versa, faz uma letra, pede para alguém fazer a música. Você não faz, não tem Sim, essa sim, atividade faço comum, isso. não faz. Faço sim. Já fiz algumas vezes. Mas eu Ah, pego uma música minha que está parada há um tempo e que eu não estou conseguindo botar a letra, ou que eu sinto que a letra não sou eu que tenho que pôr, porque ela já nasceu pedindo a letra de algum parceiro e já mando, ó, tá aqui. E já aconteceu, várias se concretizaram e outras não, né? Às vezes a pessoa também me manda uma música, eu gosto e acho que vou conseguir criar alguma coisa e não consigo. E já teve músicas que chegaram e eu fiquei meses e meses, até anos, até ficar com elas prontas, e outras músicas que chegam, eu bato o olho, escrevo uma letra e tá pronto. No dia. E já mando de volta, ó, tá pronto. Até parece que eu sou assim sempre, mas não sou. porque todo mundo gosta de saber o mistério do processo criativo, né? Todos os ouvintes aqui que participam da rádio, a pessoa quando tem ao vivo aqui, eu esqueço de perguntar, os caras me provocam, querem saber o processo criativo. Esse mistério do compor, né? Que é cada um tem um processo, tem métodos, não tem métodos. Você tem método, não?
Escrever. Hoje eu vou Não, escrever. Hoje eu vou sentar e vou escrever alguma coisa. Hoje eu vou fazer um som aqui não. no violão, no piano e tal. Não. Show demanda do, do, do ser criativo que habita em mim e que aparece sem avisar. Às vezes o contexto ajuda, né? Se você está viajando, tá, leva o violão ali, tá num lugar com um mato bonito, ou uma praia. Mas não tem método nenhum, não. Às vezes nasce música antes do que letra, às vezes nasce letra antes de música, às vezes os dois nascem juntos. Pode ser às 3 da manhã, já com a cabeça cheia, pode ser às 8 da manhã, se depois de acordar. Não tem. O que acontece às vezes é acordar num dia que eu sinto, hoje está propício, daí eu fico tentando achar a brecha no dia para sentar e criar. Mas geralmente não, geralmente vem meio sem aviso mesmo, e daí eu acho o caminho ali para conseguir fazer, mas método mesmo não tem, assim, ele vem cada vez É de um porque tem jeito. certos compositores, já fiz essa pergunta para trocentos, você imagina, né? Por força do hábito aqui do trabalho, né? Que as pessoas querem saber. Mas a gente que é compulsiva, que fala, hoje eu preciso compor. Então, senta e... Não é que a inspiração baixa, faça como uma disciplina, né? E tem malucos Sim, assim que hoje eu preciso compor uma música. Tem caras assim, malucos, né? Tipo, por exemplo, o Hamilton de Holanda, que foi lá no estúdio aqui no estúdio da rádio e falou: estou fazendo uma música por dia. Eu falei: você é maluco mesmo. E aí ele falou: você pode até dar o nome de uma música. Eu falei: então põe o nome da data do dia lá, que é da gravação, e virou uma música que ele tinha aquela coisa, a compulsão de estar compondo diariamente. Para ele é como se fosse tomar um café da manhã, entendeu? Então ele tinha que compor. Então sim. tem esse artista que se impõe uma disciplina ou uma coisa, não sei, né? Maluca, né? Cada um tem um jeito maluco de Eu, ser. eu, 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 eu admiro e invejo. Eu não funciono, eu não tenho essa capacidade, não. É outro estilo, outro estilo. Vamos ouvir, Outro então, estilo. Céu na Terra, com a participação da Lena Barrulli, que não sabia, fico triste de saber que ela não está com a gente aqui em São Paulo, está de volta lá a Moçambique, maravilhosa Lena Barrulli, deu uma aula aqui na rádio, Ela teve um fez um... filho também. Ela teve um filho também. É? Que legal, bacana. Ela teve um primeiro filho também. E está lá em Maputo? Está lá em Maputo ou não? Tem aquela região lá próxima, Tá né? lá nos arredores de Maputo. É uma figura incrível. E na Isso, sequência, o dia... ela mora ali perto. Isso. Na sequência, o Dia da Morte, que também é uma canção forte, né? Eu diria que se quiser falar um pouquinho dela, eu achei bastante forte. Ela é uma canção que essa eu fiz a letra antes, escrevi a letra e depois fiz a música. Essa música tem uma questão curiosa que eu escrevi antes de meu pai morrer. É E mesmo? eu escrevi e quando eu terminei de escrever e comecei a cantá-la, eu pensei, não, mas essa é uma canção que talvez eu talvez não acredite tanto naquilo que a letra está dizendo, mas o meu Uhum. pai acredita. Foi como se eu tivesse escrito por ele, né? Porque meu pai era ateu, né? Eu me considero agnóstico, então tem uma diferença considerável aí, né? Uhum, sim. E, e o mas depois pessoas que escutaram foram falando, não, acho que é tua mesmo, não, você não está falando por ele, não. E eu achei que também ela também é minha, né? Então ela tem uma ligação ali, mas ela tem um sentido ambíguo para mim. Uhum. Então vamos ouvir Céu na Terra e Dia da Morte. Roda! Boiando no sul e no norte, tu vês no breu do firmamento, feito ondas a própria sorte, os sóis do véu desse momento cativam senhor e senhora, as não binárias veem sua força, se dizem que estão só lá fora,
cá dentro desvelam sua graça, contemplam teus olhos cansados, são rios de luz pela garganta, gangorra dos nossos sentidos, vigor do céu que nos levanta, o céu na terra, o céu na terra, boiando no sul e no norte, tu vês no breu do firmamento, feito ondas a própria sorte, os sóis do véu desse momento cativam Senhor e Senhora, as não binárias veem sua força, se dizem que estão só lá fora, cá dentro desvelam sua graça, contemplam teus olhos cansados, são rios de luz pela garganta, gangorra dos nossos sentidos, vigor do céu que nos levanta, o céu na terra, o céu na terra. Um dia terei morrido, meu corpo será queimado, pra morte terei nascido, da vida terei voado. Nesse dia serei alado, meus membros terão sumido, os sentidos terão cessado, tristezas terão partido, amores serão passado. Eu e nada lado a lado, eu e tudo agora sido, sem medalha e sem pecado, sem saber de ter vivido, sem querer já ter estado. Só o fato consumado, só mais um corpo despido, me despeço sem recado desse peito descabido. Um dia terei morrido. Um dia terei morrido, meu corpo será queimado, pra morte terei nascido, da vida terei voado. Nesse dia serei alado, meus membros terão sumido, os sentidos terão cessado, tristezas terão partido, amores serão passado.
eu e nada lado a lado, eu e tudo agora sido, sem medalha e sem pecado, sem saber de ter vivido, sem querer já ter estado, só o fato consumado, só mais um corpo despido. Me despeço sem recado desse peito descabido. Um dia terei morrido. Estamos de volta com o Flávio Tries, ele está lançando o Vela, esse mais recente trabalho dele. Está em todas as plataformas de streaming, né, Flávio? É bom dizer. Spotify, Deezer, etc e tal, todas as outras. Está no YouTube também, para quem não paga as plataformas. Isso, para poder... Então, acesso a todo mundo esse trabalho, né? Você já falou aí do processo criativo, das parcerias, né? E aí eu queria saber de você como é que você resolve a questão financeira, porque você falou que ficou parado esse tempo todo. Você acha importante ter esses incentivos que rolam aí, Lei Aldir Blanc, né, que a gente acompanhou desde o ano passado, que ajuda aí no financiamento de produções musicais, PROACs da vida? Como é que você bancou o Vela? Como é que foi o negócio? Eu banquei o Vela do meu bolso, eu acho importantíssimo que haja esse tipo de programa. Acho que deve existir ainda mais, né? Porque existe uma cultura, sobretudo em países subdesenvolvidos, em que a cultura não é valorizada, como é o Brasil, como sempre foi o Brasil e como é o Brasil, sobretudo hoje, uma cultura de que a profissão, o ofício, o profissional da música, ele é um fanfarrão. O profissional das artes, o artista, né? O artista é alguém que não, ele está fazendo aquilo, ele podia muito bem ter ido ser médico, ele podia ter um emprego num comércio, ele podia ter um emprego num banco, ele podia fazer mil outras coisas, mas ele resolveu ser maloqueiro, ele resolveu ser fanfarrão, ele foi ser artista, né? Então existe um pouco essa cultura, né? Então, assim, ele que resolveu fazer isso, ele que se vire, né? Ele que venda ingresso para as pessoas que vão pagar o, o serviço dele, né? A arte dele. E isso é uma viagem, né? É um grande absurdo, né? Em países desenvolvidos, o Estado subsidia, né? Porque a arte, a cultura é um negócio fundamental para a criação da identidade, é fundamental para todos, para a saúde mental de todo mundo, para a criação do arcabouço cultural mesmo de um país, para que o país deixe de ser só um país e passe a ser uma nação mesmo, dizem, né? É a cultura que faz isso, né? As artes são talvez o maior remédio, uma das maiores ferramentas que a gente tem de expansão, né? Para se conhecer, para evoluir. Mas o artista em geral, ele é considerado um pouco alguém que não, né? De certa forma, eu sou favorável a todo tipo de incentivo estatal. Eu não me vali desses incentivos por uma questão realmente que esse meu passado de advogado me deixou totalmente avesso à burocracia. Se eu abro um edital ali, ele está pedindo um monte de documento, eu já tenho vontade de morrer. Então, eu precisaria ter uma equipe atrás de mim, ajudando a juntar documentos, no final das contas eu deixei passar, não consegui aproveitar disso, nem sabia se daria certo, mesmo se conseguiria a verba, né? Também já me inscrevi em muito edital que não deu em nada, então tem um pouco de birra. E fico tentando achar meus caminhos próprios, né, para conseguir fazer minhas coisas, gravar meu disco, né? Eu tinha alguma reserva comigo, apliquei tudo no disco, basicamente, e no nascimento da minha filha. Hoje eu estou na loucura ali de ter que viver com pouco,
contando com ajuda aqui e ali e esperando voltar para poder começar a fazer isso acontecer de novo, né? É isso aí, tentar Junto com com o show, com o show ao vivo ano que vem, se tudo der certo, né? Você vai isso, né? poder ser remunerado pelos shows, aí a coisa volta a voltar aos trilhos, né? E a gente está no finalzinho, a gente vai ouvir as três últimas músicas, Saudade, Te Queria, a parceria com a Selmar, e Outras Manhãs Virão, mas eu queria, num recado final seu, que você fizesse, pelo menos fizesse aquela reflexão que você fez no começo da pandemia, a reflexão do cenário hoje, que você falou das dificuldades, né, do artista, o músico hoje no Brasil, como é que se coloca nesse governo que destrói aí e não gosta de música, não gosta de educação, enfim, tenta desconstruir tudo relativo a isso, né? Como é que você se sente como músico? E você é advogado também, né? Pode ver de outra forma também esse momento político. Como é que você enxerga tudo isso? Eu enxergo como uma grande tragédia, né? Porque saber que nós, como sociedade civil do nosso país, Brasil, elegemos sabedores de quem era, elegemos a figura de Jair Bolsonaro, né? Para mim é o maior motivo de vergonha como brasileiro que eu já tinha sentido na vida, né? Eu sou um cara que gosta muito do Brasil, né? Eu cheguei a viver um meio ano fora do Brasil, uma época, morei na França assim que eu me formei, e a sensação que eu tinha, nossa, mas o Brasil é muito melhor que isso aqui. Mas é tudo tão. A natureza, as pessoas, o modo das pessoas se relacionarem, a cultura, o jeito mesmo, né? O jeito brasileiro de se relacionar, os afetos. Nunca tive vontade nenhuma de morar fora. Eu sou louco, apaixonado pelo Brasil, né? E, e o povo brasileiro é essa mistura maravilhosa, louca, né? E assim, o povo brasileiro foi isso. Esse povo brasileiro, sabedor que o sujeito é um cara que não gosta de preto, não gosta de mulher, não gosta de LGBTQIA+, não gosta de gente, né? Não gosta de gente, absolutamente. Uma figura desumana, horrorosa. Sempre foi um palhaço, né? A vida inteira foi um palhaço, desprezado pelo Congresso, eleito por algumas dezenas de milhares de babões, de velhos babões reacionários que deixavam ele presente e ele é gancho, né, de uma que é mistura de antipetismo. Deu uma travada agora, Flávio, repete aí. Fugiu dos debates, né, para não mostrar fugiu dos debates, né, teve a facada, depois fugiu dos debates, né, para não mostrar para as pessoas como ele era tosco, mas a tosquice dele estava revelada em vídeos, em entrevistas. É uma grande vergonha nós termos eleito essa figura, né? E na verdade, para mim, hoje, graças a Deus, ele está com 20% de aprovação, né? O governo dele prestes a cair um pouco mais, prestes a ser derrotado em 2022, mas ele ainda tem 20% de aprovação. Para mim, pensar que ainda tem 20% de brasileiros que apoiam, que acham, que aprovam isso daí, é de fato perceber como houve uma ascensão do neofascismo no Brasil, né? O pensamento autoritário, o pensamento de extrema-direita, o pensamento propriamente fascista, né? Desumano, oportunista. Esse pensamento ele prevaleceu e ele, de certa forma, ele ainda está muito presente. Ele saiu do armário, né? As pessoas tinham vergonha antes de algumas coisas que hoje são ditas, são ditas sem pudor, né? Então é muito triste o que nos aconteceu, né? É uma tragédia instalada, né? Não é uma. Mas eu sou um otimista inveterado, sim. Eu sinto que a gente vai atravessar isso, a gente vai derrubar esse governo, né? Provavelmente não antes das urnas, provavelmente vai derrubar nas urnas, para que a gente possa, de fato, recuperar algum grau de humanidade, algum orgulho, né? De ser brasileiro. E um pouco da canção que fecha, a canção que fecha esse disco, Outras Manhãs Virão, de certa forma, ela não fala diretamente sobre isso, mas de certa forma, um- Um uma olhar fala mais otimista, não? um olhar otimista, um olhar de esperança, né? Uhum. Como quem diz, olha, a gente já passou por muita coisa, muitos já vieram antes da gente, muitos vão vir depois da gente ainda,
vamos tentar também descolar um pouco do imediato e perceber que as coisas, no fundo, são como tem que ser. Não é por acaso. Talvez no futuro a gente vai entender por que a gente teve que passar por esses 4 anos de tragédia que a gente está passando agora. E vamos olhar para frente também, esperançosos de que a vida é muito mais do que isso, né? E que a gente pode ser mais feliz, de fato. É isso aí. Bela frase para encerrar a conversa aqui, muito legal. A gente vai ouvir Saudade, Te Queria. Olha, a sequência fica muito legal no final. Saudade, Te Queria e Outras Manhãs Virão, né? É perfeito as 3 músicas para encerrar esse papo com você. Flávio, quero agradecer a tua participação, te desejar saúde, um abraço virtual, fazer um abraço virtual aqui. Aí, um abraço virtual. E a gente se encontra ao vivo aqui o ano que vem, né? Se tudo der certo, se as coisas seguirem com saúde aí todo mundo, e a gente, nos protocolos aí, poder se encontrar com você, ir no estúdio fazer um som ao vivo para a gente, para divulgar o show do Vela que vai rolar o ano que vem, com certeza. Um abração e até vai ser um e até a prazer, próxima. Colibri. Legal. Até a próxima. Um abração. Valeu, um abração para você também. Tchau. Sangue de onde nasci, fonte de tanto que sou. Hoje tua vida se faz nesse teu filho que fica. Levo pra todo lugar, sinto que mora em mim. Ainda te vejo sorrir, ainda lembro do teu cheiro. Ah, saudade. Ah, saudade. Queria tanto te ver, mesmo que só uma vez, não pra saber como é, só pra te dar um abraço. Quem sabe um dia virá o dia de te encontrar. Cada minuto até lá te trago dentro do peito. Te queria perto, te queria sempre para ouvir meus passos, te queria ao lado pra andar no mato, te queria livre dos teus percalços, te queria rindo na graça do dia, te queria fundo na gruta da noite, te queria no escuro, te queria no claro, no
café e na janta. Te queria calado e sem pressa. Entender teus olhos, teus S's nos ossos. Te queria num mundo só nosso. Descobrir os humores e os sabores da língua. Queria não viver a míngua na noite que finda, no fim do verão. Descobrir os humores e os sabores da língua. Queria não viver a míngua na noite que finda, no fim do verão. Foi no peito que se fez sentir. Uma vontade veio toda em mim, de um tempo longe que ainda não vivi, e de um tempo que ficou pra trás, daquilo tudo que já fomos nós, antes do pouso no planeta. Outras manhãs virão, outras manhãs virão. Eu nasci foi 1 minuto atrás. Quem mais viveu foi uma estrela anã, apaixonada pela luz do Pai. E eu morri já tantas vezes, Pai. De noite em noite fui chegando aqui, no rastro quente do cometa. Outras manhãs virão, outras manhãs virão. Nos meus olhos vejo os meus avós, na minha voz a voz de todos nós, o mesmo sangue pelas gerações. Na memória de outros corações, eu vejo a lua como nunca vi, e choro um pouco de saudade. Outras manhãs virão, outras manhãs virão. Outras manhãs virão.